Queridos irmãos, queridas irmãs, queridos amigos, mais uma vez expressamos a nossa alegria por mais esta oportunidade de aqui estarmos reunidos virtualmente para a prece das 18 horas do Lar Fabiano de Cristo. Momento que nos enche o coração de esperança, de amor e de fé. Sejam todos bem-vindos a esse nosso encontro de hoje e mantenhamos-nos vinculados à casa de Fabiano de Cristo, a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, para que possamos receber a mensagem de hoje como um verdadeiro bálsamo, como a energia regeneradora do nosso organismo, do nosso emocional, do nosso espiritual, e que possamos oferir aqui aquilo que necessitamos para nos sentirmos em paz e dispostos a continuar nossa luta e o nosso trabalho na direção do bem, que é o caminho que Jesus nos confiou. A nossa reflexão de hoje está no capítulo 63 do Livro da Esperança, pelo Espírito Emmanuel e pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, cujo tema intitula-se Ante os Incrédulos. E iniciamos abrindo aspas para Jesus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos fará livres. Fecha aspas. Segundo João, capítulo 8, versículo 32. E um outro tema nos remete ao capítulo 19 de O Evangelho segundo o Espiritismo, item 7, onde Kardec e sua equipe nos ensinam. A resistência do incrédulo, devemos convir muitas vezes, provém menos dele do que da maneira por que lhe apresentam as coisas. A fé necessita de uma base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. E para crer, não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. Fecha aspas. Compadeçamo-nos dos incrédulos que arremetem contra as verdades do Espírito, intentando penetrá-las à força. Semelhantes necessidades chegam de todas as procedências, de paisagens calcinadas pelo fogo do sofrimento, de caminhos que a provação encharca de pranto, de furnas da aflição em que jaziam acorrentados ao desespero. Outros existem que nos atingem as portas, conturbados pelo clima de irreflexão a que se afaziam, ou trazendo sarcasmos no pensamento imaturo, quais crianças bulhentas em recintos graves da escola. Muitas vezes, nas trilhas da atividade cotidiana, somos tentados a categorizá-los por viajores de indesejável convívio. Entretanto, os que surgem dementados pela dor e aqueles outros que se acomodam com a leviandade pela força da própria inexperiência, não serão igualmente nossos irmãos diante de Deus? Certo que não nos é lícito entregar-lhes em vão energia e tempo, quando se mostrem distantes da sinceridade que devemos uns aos outros, mas se anelam realmente aprendizado e renovação, saibamos auxiliar-os
a compreender que pesquisa e curiosidade somente valem se acompanhadas de estudo sério e trabalho digno. Estendamos aos companheiros que o ateísmo enrijece algo de nossas convicções que os ajude a refletir na própria imortalidade. Diligenciemos partilhar com eles o alimento da fé, na mesma espontaneidade de quem divide os recursos da mesa. Todavia, perguntarás: e se recusam obstinados e irônicos os bens que lhes ofertamos? E se nos apagam a golpes de violência as lanternas de amor que lhes acendemos na estrada? Se indagações assim podem ser formuladas por nossa consciência tranquila, após o desempenho do nosso dever de fraternidade, será preciso consultar a lógica, e a lógica nos dirá que eles são cegos de espírito que nos cabe amparar em silêncio na clínica da oração. Então, queridos irmãos e queridos amigos, tentemos ampliar o nosso entendimento a respeito da proposta de Emmanuel, nos socorrendo do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 7, onde lemos: diz-se vulgarmente que a fé não se prescreve, donde resulta alegar muita gente que não lhe cabe a culpa de não ter fé. Sem dúvida, a fé não se prescreve, nem, o que é ainda mais certo, se impõe. Não. Ela se adquire e ninguém há que esteja impedido de possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Falamos das verdades espirituais básicas e não de tal ou qual crença particular. Não é à fé que compete procurá-los. A eles é que cumpre ir-lhe ao encontro, e se a buscarem sinceramente, não deixarão de achá-la. Tente, pois, como certo, que os que dizem, aspas, nada de melhor desejamos do que crer, mas não o podemos, fecha aspas. Apenas de lábios o dizem e não do íntimo, porquanto, ao dizerem isso, tapam os ouvidos. As provas, no entanto, chovem-lhes ao derredor, porque fogem de observá-las. Da parte de uns, a descaso, da de outros, o temor de serem forçados a mudar de hábitos. Da parte da maioria, ao orgulho, negando-se a reconhecer a existência de uma força superior, porque teria de curvar-se diante dela. Em certas pessoas, a fé parece, de algum modo, inata. Uma centelha basta para desenvolvê-la. Essa facilidade de assimilar as verdades espirituais é sinal evidente de anterior progresso. Em outras pessoas, ao contrário, elas dificilmente penetram, sinal não menos evidente de natureza retardatária. As primeiras já creram e compreenderam, trazem ao renascerem a intuição do que souberam. Estão com a educação feita. As segundas, tudo têm de aprender. Estão com a educação por fazer. Ela, entretanto, se fará se não ficar concluída nesta existência, ficará na outra. A fé cega
já não é deste século. Tanto assim que precisamente o dogma da fé cega é que produz hoje o maior número de incrédulos, porque ela pretende impor-se exigindo a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, o raciocínio e o livre-arbítrio. É principalmente contra essa fé que se levanta o incrédulo, e dela é que se pode, com verdade, dizer que não se prescreve. Não admitindo provas, ela deixa no espírito alguma coisa de vago, que dá nascimento à dúvida. A fé raciocinada, por se apoiar em fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa. A criatura então crê porque tem certeza, e ninguém tem certeza senão porque compreendeu. Eis porque não se dobra. Fé inabalável só o é a que pode enfrentar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. A esse resultado conduz o Espiritismo, pelo que triunfa da incredulidade, sempre que não encontra oposição sistemática e interessada. Então, meus queridos irmãos, que Jesus nos abençoe e que tenhamos capacidade de receber ensinamentos novos quando a nossa capacidade de raciocínio entender sejam úteis para o nosso progresso e para nos tornar pessoas de bem. Que assim seja.